Hello, what's up, guys? Teacher Jay aqui, de volta com o Inglês do Zero Podcast mais uma vez. E hoje a gente vai retomar com um tópico que eu adoro bastante, que é inglês com notícias. So without further ado, let's get started. Ó, faz tanto tempo que eu nem lembro a trilha, hein? Só de novo. Without further ado, let's get started. Hello, guys! Muito bem-vindos de volta ao Inglês do Zero Podcast. Estamos começando a temporada nova agora com vocês aqui. Muito bem-vindos novamente. E a ideia é continuarmos agora com mais inglês aqui, tá bom, galera? A gente, nessa primeira temporada do podcast, utilizávamos bastante de português. Daqui pra frente a gente vai tentar fazer alguns episódios 100% em inglês, porque vocês já estão prontos para esse próximo passo, não é mesmo? Porque já tivemos 200 e poucos episódios misturando inglês e português, passando conceitos, e eu acho que vocês já estão preparados para esse passo extra, certo? Para você que está ouvindo aí, você sabe que a gente ia fazer até o episódio 207 do podcast, depois íamos dar uma pausa. Acontece que, naturalmente, houve uma pausa no episódio 203, né? Que foi inclusive baita episódio com o nosso amigo Rodrigo Honorato. Acabou que não postamos até o 207, mas já voltamos. Então, hoje o episódio 204 marca o nosso retorno com o Inglês do Zero Podcast. E hoje a gente vai trabalhar inglês com notícias, tá bom? Então, muito obrigado por todo esse tempo aí que vocês aguardaram. Espero que vocês estejam voltando a ouvir aqui o nosso podcast. E eu estive muito reflexivo nesses últimos tempos, galera, porque... o podcast é o seguinte, é um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. Tem uma palavra para isso em inglês que é bittersweet. It's a bittersweet feeling. Por quê? Porque eu já prometi várias vezes que eu nunca ia acabar com podcast enquanto houvesse fôlego, haveria podcast. Mas vocês sabem que tivemos alguns problemas logísticos. Primeiro que o podcast não nos paga, então... produzir conteúdo para o podcast e não receber de volta, isso faz com que a gente não consiga dedicar tanto tempo, porque afinal temos contas a pagar. Inclusive, temos uma baita novidade. Tem uma baita novidade para vocês, que estamos grávidos. O Little Teacher Jay is coming. O nosso filho está vindo aí, ou filha, não sabemos ainda. Se você quiser acompanhar todo esse processo da nossa gravidez, siga lá no Curta com Grana Curta, o Instagram da minha esposa, tá? Então estamos grávidos, temos contas a pagar e... dedicar tanto tempo assim pro podcast acabava que tirava um lucro potencial que eu pudesse ter. Também um outro grande porém é que o podcast estava ficando com muito episódio. E algumas pessoas eram impedidas de começar a ouvir porque viam que tinha tanto episódio que eles não conseguiriam acompanhar, então eles nem ouviam. Só que eu reparei que todo esse tempo parado... Deixa eu ver aqui quando foi o último episódio postado. Tivemos um episódio chamado Voltaremos, mas tô até pensando em tirá-lo do ar, não sei se tirarei, mas o último episódio legítimo, episódio mesmo no podcast, foi 9 meses atrás. E nesses 9 meses eu reparei que não houve uma queda. Assim, houve uma queda natural de número de plays nos episódios, mas ainda assim tem bastante gente ouvindo. Então, já que tem bastante gente ouvindo mesmo com esses 200 e poucos episódios, eu decidi voltar. Por que não, né? E a ideia é fazermos agora um episódio por semana. Eu acho que tá ótimo. 1 ou 2. 2, assim, 1 prometido, 2 talvez, se der. Se acontecer, se calhar de acontecer, a gente vai fazer também, tá bom? Então, eu reparei que o pessoal não parou de ouvir e eu reparei que é um projeto que eu amo. E embora não me pague nada, o Spotify não me paga nada, nenhuma plataforma me pague nada, a gente tem bastante reconhecimento, né, através do podcast. E com esse reconhecimento vem alunos novos, vem pessoas querendo ter aulas particulares, então vem novos seguidores nas redes sociais, que é legal também pra gente conseguir monetizar de alguma forma. E eu acho que assim, eu comecei o podcast com a intenção de ensinar inglês básico pra galera que não tinha condição de pagar, e eu acho que isso já foi feito, né, porque nesses 200 episódios você consegue aprender muito bem o básico, até mais. Tem pessoas que aprenderam muito mais que o básico. Então, eu considerava que minha missão estava feita. Mas, galera, eu não consigo abandonar esse meu filho inglês do zero. Então, voltarei. Estamos voltando agora, inclusive,
com esse episódio, não é mesmo? E embora não pague, a gente vai prosseguir porque é um projeto que é muito dear to my heart, que eu amo bastante, é muito querido ao meu coração. O que mais que eu tenho de aviso? Fizemos, guys, foi muito legal. A gente fez um intercâmbio para Manchester, vocês lembram, vocês devem ter ouvido aí há um tempinho atrás falando sobre isso. A gente vai fazer um episódio aqui com o pessoal de Manchester em breve. Foi muito legal, uma experiência fantástica e, inclusive, enfim, quem sabe não façamos mais no futuro aí, veremos. E é o seguinte, guys, estamos voltando hoje então com Inglês com Notícias. E esse Inglês com Notícias vai ser diferente porque eu vou retirar o áudio que eu fiz de uma live que estamos fazendo lá no YouTube. Existe um projeto meu no YouTube chamado Early Birds English Club. Eu vou explicar o nome primeiro para você entender por que tem esse nome. Tem uma expressão em inglês que é The Early Bird Catches the Worm. Então, literalmente falando, o pássaro matutino pega a minhoquinha, o vermezinho, né? O que significa essa expressão? Que o pássaro que acorda mais cedo que os outros vai lá na terra, pega as minhoquinhas e o que acordou mais tarde, quando for lá, já não vai ter nada sobrando, né? Então, essa expressão é o equivalente ao nosso Deus ajuda quem cedo madruga. Quem acorda mais cedo consegue as melhores coisas aí nessas duas expressões, certo? E então nosso projeto tem esse nome porque nossas lives estão acontecendo às 6h47 da manhã. Ah, teacher, por que 6h47? Que horário maluco? 6h47 porque é um horário que dá tempo de eu dar a aula, de eu fazer essa aula e me preparar para a minha primeira aula oficial do dia com aluno particular, que é às 8, né? Então tem esses minutos aí para me preparar. Então, nós estamos fazendo na segunda-feira, às 6h47. E toda segunda-feira a gente tem Inglês com Notícias, tá? Inclusive, esse retorno nosso, a gente vai pegar um trecho desse Inglês com Notícias da live e eu vou complementar aqui porque não deu tempo de terminar por lá. Na quarta-feira a gente tem o quadro Grammaravilha. Por que Gram Maravilha? Porque é a palavra grammar, de gramática, e maravilha. Porque é uma maravilha aprender gramática. E é verdade. Então nós temos o Gram Maravilha, que é uma aula que eu ensino gramática. Eu ensino alguns tópicos que eu acho importantes de você aprender. E o tema dessa quarta-feira, por exemplo, vai ser verbos auxiliares, do, does, verbo to be, would, will, enfim, vai ser esse tema nessa quarta-feira. E toda sexta-feira temos Inglês com Música. Semana passada fizemos da música do Bruno Mars, When I Was Your Man. Inclusive já foi abordado aqui no podcast, mas eu quis trazer de volta porque existe uma música nova de uma cantora X, que é uma resposta a essa música do Bruno Mars. Ficou curioso? Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir esse vídeo. Então, guys, eu vim aqui avisá-los que esse projeto está rolando no YouTube. Se você quer ver a careca do Teacher ao vivo, se você quiser acompanhar isso daí, vai lá no nosso YouTube, o link está aqui embaixo também, ou digita Inglês do Zero no YouTube, se inscreve porque temos 3 lives por semana agora por lá. Beleza? Teremos 3 lives por semana por lá, teremos um episódio por semana aqui, então estamos voltando com tudo aí para que você tenha o máximo de inglês possível, ok? Então bora sem mais delongas pro episódio, lembrando que durante o episódio você vai ouvir algumas interações que eu tive com a galera, porque essa aula foi ao vivo, mas eu volto logo depois concluindo a lição, porque a lição não foi concluída em live porque não tivemos tempo suficiente, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, bora começar finalmente Inglês com Notícias. A notícia de hoje é a phone charge in 9 minutes. Um telefone que carrega em 9 minutos. Fiquei muito curioso para saber sobre o que se trata esse telefone que carrega em 9 minutos. Então, o primeiro passo a fazer é ouvir. Toda vez que você abre o News in Levels, tem um player aqui embaixo, onde você consegue ouvir a leitura da matéria em questão. Então, a gente vai começar ouvindo. Vamos lá? Let's go. Chinese company Realme makes a new smartphone. The phone is GT3. It is special because it has a very good battery. The battery can charge in just 9 minutes. It is the fastest charging battery in the world. You need only 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. When you charge the phone for 30 seconds, you can call for 2 hours, listen to music for 3.5 hours, or watch 1 TV episode. The company also says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. The phone also has a special design and new features. This makes it different from other smartphones. Ok, galera, ouvimos então? Todo mundo conseguiu ouvir? Legal, muito bem. Very good. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora, depois de ouvir pela primeira vez, é anotar a capacidade e anotar a compreensão. Quanto que vocês entenderam?
Coloca aqui nos comentários de 0 a 100% quanto você entendeu. Achei interessante, esse tema é bem legal. Espero que eles implementem isso para todos os celulares em breve, hein? E aí a gente já vai prosseguir para leitura, para a parte 2. Então a parte 1 do estudo com notícias é você ouvir ao áudio, tá bom? Você vai ouvir ao áudio e é isso aí. A segunda parte é você anotar o quanto que você entendeu. Deixa eu ver aqui se algumas pessoas já responderam. A Ruth no Instagram falou que 50%, tá ótimo. Legal. Ó, lembrando que assim, sejam honestos, tá? Não precisa fingir que entendeu quando você não entendeu, porque a ideia é que vocês sejam transparentes para vocês aprenderem melhor, tá bom? Então, diga aí quanto que vocês entenderam. 70%, tá ótimo. 30%, 20%, 70%, 45%, 80%. Próximo. Legal. Bacana porque assim, galera, quem menos entendeu é quem mais vai aprender. Isso é sem dúvida. Se você já entendeu bastante, ótimo. Se você entendeu um pouco, você vai aprender e entender mais ainda. Vamos ouvir o áudio pela segunda vez, mas dessa vez a gente vai ouvir acompanhando o texto. Vocês vão perceber que por mais que não faça sentido, a capacidade de entendimento é 90% maior quando a gente lê. Até faz sentido, na verdade, né? Mas enfim. Bom, essa parte você que está ouvindo pelo podcast não vai conseguir fazer lendo, mas você pode abrir o link que está aqui embaixo e acompanhar, só que a gente vai colocar um passo a passo de como estudar inglês com notícias, e esse passo é muito importante. Então, vou colocar só aqui para vocês ouvirem de novo, só que esse passo 3 deveria ser feito você ouvindo e lendo, tá bom? Pode acompanhar na sua casa ou pode só ouvir novamente. Chinese company Realme makes a new smartphone. The phone is GT3. It is special because it has a very good battery. The battery can charge in just 9 minutes. It is the fastest charging battery in the world. You need only 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. When you charge the phone for 30 seconds, you can call for 2 hours. Listen to music for 3.5 hours or watch one TV episode. The company also says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. The phone also has a special design and new features. This makes it different from other smartphones. Excellent. Guys, não precisam colocar a quantidade de entendimento agora. A gente já vai passar diretamente para a terceira parte do estudo, que é o seguinte, é a gente dissecar esse texto. A gente chama sempre de dissecar o texto, que é fazer o break it down. A gente vai entender todas as palavras do texto. Basicamente, a gente vai passar por tudo que o texto oferece para vocês entenderem 100% do que está sendo dito. Tá bom? Vamos começar aqui então com o primeiro parágrafo. Nós temos aqui, ó, Chinese company Realme makes a new smartphone. Então aqui não tem muita palavra difícil, né? A empresa chinesa, lembra que o adjetivo em inglês sempre vem antes do substantivo, ou seja, a qualidade vem antes de quem a recebe, certo? Então aqui nós temos a empresa, e qual que é a qualidade da empresa? Ser chinesa, Chinese company. Empresa chinesa chamada Realme makes a new smartphone, faz um novo telefone. Vocês vão perceber que se essa frase fosse dita naturalmente, seria assim: a empresa Realme fez um novo smartphone. Aqui está escrito faz um novo smartphone. Por que isso? Porque no level 1 do News in Levels, ele sempre entrega a notícia do jeito mais simples possível, e o jeito mais comum e simples é o presente simples. Então eles sempre escrevem no level 1 com as mesmas 1000 palavras, palavras mais simples, e sempre no tempo verbal do presente. Então, às vezes, pode soar estranho, tipo, você está contando uma coisa que aconteceu, mas no presente, porque é mais fácil. A partir do level 2 e do level 3, você já tem essas mesmas matérias em níveis mais difíceis para você, para você conseguir entendendo melhor. Beleza. Então, ela faz um novo smartphone. The phone is GT3. Se você não consegue pronunciar isso, já peço para você ouvir novamente a aula sobre alfabeto e números,
porque esse é um tema que o pessoal sempre estuda, mas dificilmente domina se não pratica muito. Então, se você tem dificuldade com o alfabeto e com números, é muito importante que você tente fazer alguma coisa para você, de fato, pegar esse tema. Por quê? Porque sempre que você for viajar, tiver numa reunião de negócios, for se comunicar com alguém, você necessariamente vai usar alfabeto e números. É muito difícil você não usar. Então, ele é um dos primeiros temas importantes na sua carreira do inglês e é um tema que sempre cai. Então, estude números e letras, tá bom? Então, the phone is GT3. O nome do telefone é esse. It is special because it has a very good battery. Então, esse it se refere ao telefone, né? Ele é especial porque ele tem... Aqui é a primeira dica que pode ser simples para quem já sabe, mas para quem não sabe pode ser uma boa informação. O verbo have significa o quê? Significa ter, né? Só que quando o sujeito for she, for he, she e it, ou seja, basicamente ele e ela, para o que é humano e o que não é, o have, ele é conjugado como has, tá? Então, I have 3 cats, eu tenho 3 gatos, she has 2 dogs, ela tem 2 cachorros, tá bom? Então, é uma informação simples, mas que o pessoal sempre confunde. Se você ouvir alguém falando assim, he have 4 houses, tem um erro gramatical aqui, porque teria que ser o has. He has 4 houses, tá bom? Have para eu, você, nós e eles. Has para ele e ela. Fechou? Então, ele tem uma bateria muito boa. Primeiro parágrafo de boa. Não precisa nem me perguntar se vocês não conheciam, porque eu imagino que a maioria das pessoas conheciam a maioria das palavras. Vamos para o segundo parágrafo. The battery can charge in just 9 minutes. A bateria can, pode. Vamos colocar aqui o can como vocabulário, que é um vocabulário muito importante. Vocabulary. Nós temos aqui o can, que é pode, poder. Então, a bateria pode charge. Charge, atentos na pronúncia, galera. Não é charge. Sempre que você encontrar esse CH aqui em inglês, o sonzinho vai ser do ch, sempre, tá? Então, é tipo o ch de tchau. Você vai ler aqui, então, charge, tá? Charge. Eu vou colocar aqui a pronúncia, ó. Charge. Charge. É meio isso, né? Charge. Que é carregar. Charge. Beleza? The battery can charge in just 9 minutes. A bateria pode carregar em apenas 9 minutos. 9 minutes. Impressionante, né, guys? Como assim? 9 minutos para carregar? It is the fastest charging battery in the world. Ela é a bateria, esse fastest charging é o adjetivo de battery. É a bateria que carrega com mais rapidez no mundo. Legal, hein? You need only 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. Você precisa apenas de 80 segundos para carregar o telefone para 20% de capacidade. Como assim? 80 segundos? 1 minuto e 20 segundos? Loucura, hein? When you charge the phone for 30 seconds, quando você carrega o telefone por 30 segundos, you can call for 2 hours. Você consegue ligar por 2 horas. Oh my God. Listen to music for 3. Ouvir música por 3 horas. Tudo palavras simples, né, guys? And a half hours of watch one TV episode. E meia hora para assistir um episódio de TV. Isso tudo com 30 segundos de carregamento. Loucura, hein? Vamos lá. The company also says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. Então, a empresa, company é empresa. Vamos anotar também? Company. Company é empresa. Aqui uma dica de pronúncia. O verbo say, quer dizer, ele pronuncia-se assim, say. A pronúncia dele é say. É tipo o verbo saber do português, né? Só que quando for ele e ela, vocês vão reparar que ele e ela em inglês tem várias peculiaridades, né? E aqui a gente já viu a peculiaridade do seu has, né? Ao invés de have, ser has. E ao invés de ser say, ele vai acrescentar esse S aqui, mas a pronúncia muda para says. Alguma coisa assim. Tipo um né? Says. Então, por exemplo, I say I like popcorn. Eu digo que gosto de pipoca. She says she likes
popcorn. Ela diz que ela gosta de popcorn. Então, say mais says. E você vai encontrar direto esse says sendo conjugado assim, porque a gente geralmente fala que a pessoa diz alguma coisa. Beleza? Então, say na primeira pessoa, says na terceira pessoa. Então, vamos lá. Voltando para cá. The company also says, a empresa também diz, that after 1,600 charge cycles, que depois de 1.600 ciclos de carregamento, right? The battery still keeps, a bateria ainda mantém 80% da capacidade. Duas palavras importantes que eu acho que é legal a gente anotar aqui. Primeiro, still. Still significa ainda. E keep significa manter, right? Então, still, ainda, right? Keep, manter. Palavras importantes, tá? As palavras que eu tô anotando aqui, todas são cruciais para o seu entendimento. Assim, se você anotar essas palavras que... Eu vou mandar para vocês, inclusive, depois eu falo como. Mas se você decorar essas palavras que a gente for separando aqui, você vai melhorar absurdamente seu inglês, tá bom? Todas as palavras vitais para o entendimento. Beleza, continuando. The phone also has a special design and new features. The phone also, palavra importante também e legal. Also significa também. E aí, você deve estar pensando, teacher, mas também não é to? To não é também? To também é também, só que há vários tambéms em inglês. Vamos fazer uma diferenciação entre o to e o also. Uma diferenciação básica, que é a seguinte. O also geralmente é também que vem no começo da frase, do lado de quem está conjugando o verbo. Por exemplo, do you like soccer? I also like soccer. Eu também gosto de futebol. I also like soccer. Se você quiser colocar esse também no final, você vai falar I like soccer too. I like soccer too. Então, a mesma coisa, não há diferença, tá? A única diferença é na posição que tá rolando ali. Uma vai no começo, outra vai no final, mas as duas são muito importantes, fechou? Continuando, então, o telefone também tem um design especial e new features. Aqui, ó, se você for olhar essas palavras que estão em negritos, é porque elas têm a sua definição aqui nas difficult words. E a definição em inglês, inclusive, ó, charge significa to store electrical energy in a battery. Então, é que guarda a energia elétrica numa bateria. Capacity, nós temos aqui a feature. A special or unusual part of something. Essa é a definição, que é uma parte especial ou incomum de algo. Feature. Se você quiser uma tradução mais fidedigna para o português, eu recomendo vocês olharem o site Lingui. Meu favorito. É muito legal. Você vai colocar aqui no Lingui feature. Feature. E aí olha o tanto de tradução possível. Característica, recurso, função, elemento. Então a gente vai traduzir como característica, o recurso, característica, feature. E aí é legal, sempre que você encontrar essas palavras, você pode se você tiver, por exemplo, no Google Chrome, você pode clicar aqui, clicar com o botão direito e clicar em leia a seleção. Dá pra ver isso? Features. Você consegue ver a pronúncia, né? Ou você pode abrir aqui o próprio Google Translate, colocar a palavra para você saber certinho como se pronuncia, ó. Feature. Feature. Feature, né? Aí você vai anotar aqui a pronúncia também, ó. Feature. A gente vai fazer isso uma vez por semana, guys. Então vocês vão pegar o jeito, tá? É muito legal que vocês vão começar a acostumar a estudar com notícias e vão conseguir tirar bastante proveito. Então, característica. Recurso. Certo? Feature. Então, o telefone também tem um design especial e novas características. This makes it different from other smartphones. Isso o faz, makes it, quem? O fone, né? Diferente de outros smartphones. É isso, galera. Vamos fazer a revisão agora do primeiro parágrafo. Enquanto eu faço a revisão, vai prestando atenção, mas vai me dizendo aqui nos comentários quais são as palavras novas para vocês. Tivemos bastante palavra interessante aqui. Me conta quais foram as palavras novas que vocês não conheciam antes, tá bom? Vamos fazer a revisão enquanto isso. Chinese company Realme makes a new smartphone. A empresa chinesa Realme faz um novo smartphone. The phone is GT3. O fone é o GT3. It is special because it has a very good battery. Ele é especial porque tem uma bateria muito especial. Muito boa, na verdade, né? The battery can charge in just 9 minutes. A bateria pode carregar em apenas
9 minutos. It is the fastest charging battery in the world. É a bateria mais rápida de ser carregada no mundo. You need only 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. Você precisa de apenas 80 segundos para carregar o telefone para 20% de sua capacidade. When you charge the phone for 30 seconds, you can call for 2 hours, listen to music for 3, and half hours of watch one TV episode. Quando você carrega o telefone em 30 segundos, você consegue ligar por 2 horas, ouvir música por 3 horas e meia hora de assistir um episódio de série na TV. Muito louco, hein? The company also says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. A empresa também diz que depois de 1.600 carregamentos, ou ciclos de carregamento, a bateria ainda consegue manter 80% da sua capacidade. The phone also has a special design and new features. O telefone também tem novas características e um novo design. This makes it different from other smartphones. Isso o faz diferente de outros smartphones. Beleza, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui para nossa tela e a gente vai ouvir o áudio novamente. Eu quero ver quanto que vocês entendem agora, então prestem muita atenção. Vamos lá? Só ouvindo. Vamos lá, let's go. Chinese company Realme makes a new smartphone. The phone is GT3. It is special because it has a very good battery. The battery can charge in just 9 minutes. It is the fastest charging battery in the world. You need only 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. When you charge the phone for 30 seconds, you can call for 2 hours, listen to music for 3.5 hours, or watch one TV episode. The company also says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. The phone also has a special design and new features. This makes it different from other smartphones. Ok, fechamos, muito bem. Galera, comenta aí agora quanto que vocês entenderam. E aí, se vocês puderem, coloca a primeira porcentagem de entendimento e a porcentagem atual. Tipo, entendi 20% na primeira e 70% agora. Coloca aí para eu saber. Enquanto isso, a gente já vai partindo pro level 2, que aí a coisa começa a ficar mais séria, tá? No level 2 a gente tem mais 2.000 palavras, tá? No level 1 são 1.000 palavras, no level 2 são 2.000 palavras. A gente começa a ter uso de passado, de futuro e outros tempos verbais, e as palavras são mais legais. O texto é melhor contado, tem mais informações e tudo mais. Tá bom? Então a gente vai ouvir o level 2, mesmo processo. Então, só retomando o processo que fizemos. Primeiro só ouvimos, depois ouvimos lendo, depois nós fizemos o break it down, a dissecação, a gente viu palavra a palavra, entendemos tudo, anotamos palavras e tudo mais. E por último a gente ouviu de novo para comparar a porcentagem de entendimento, certo? Então o pessoal está comentando aqui, ó, entendi 50% agora, era 60, agora é 100, 50, agora 100, perfeito, legal. Era 10, agora 70, aumentou de 30 para 90, 97%, perfeito. Legal, guys. Bora então agora pro level 2, fechou? Vou colocar o áudio do level 2, mesmo procedimento do level 1, vamos lá. Prestem atenção e vocês vão perceber que mesmo o level 2 sendo mais difícil, vocês o entenderão melhor. Por quê? Porque vocês já viram o level 1. Vamos lá. Chinese smartphone maker Realme introduced a new smartphone. The company says that it is possible to charge the phone fully in just 9 minutes. The GT3 phone has a special battery, which could be the world's fastest charging battery. You only need 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. When you charge the phone for just 30 seconds, you can make a 2-hour call, listen to music for 3.5 hours, or watch one TV episode. The battery has also very high durability. The company says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. According to Realme,
GT3 has a special design and new features, which will change the world of smartphones. E aí me conta, quantos por cento vocês entenderam agora? Já comenta aí agora quanto que você entendeu do level 2. Enquanto vocês comentam, a gente já vai começar com a parte de ouvir lendo. Vamos lá? Let's go. Sem demorar muito, porque nós não temos muito tempo restante. Vamos lá. Chinese smartphone maker Realme introduced a new smartphone. The company says that it is possible to charge the phone fully in just 9 minutes. The GT3 phone has a special battery, which could be the world's fastest charging battery. You only need 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. When you charge the phone for just 30 seconds, you can make a 2-hour call, listen to music for 3.5 hours, or watch one TV episode. The battery has also very high durability. The company says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. According to Realme, GT3 has a special design and new features, which will change the world of smartphones. O Inglês do 0 ao 100 está abrindo a sua 12ª turma essa semana. Galera, vamos abrir vagas para o nosso curso completo Inglês do 0 ao 100. Nessa semana, na sexta-feira, dia 14, abriremos as matrículas. Então, se você está ouvindo isso antes do dia 14, não deixe de participar e de entrar nessa turma. O Inglês do 0 ao 100 é nosso curso completo, que tem mais de 100 aulas oficiais, tem encontros semanais de conversação, tem feedback por WhatsApp, tem todo tipo de aula que você precisa dentro do curso. Vocês terão meu número de WhatsApp e é um curso bastante completo com mais de 2.000 alunos até agora. Então, não perca a sua chance de participar dessa turma 12 do Inglês do 0 ao 100. Para mais informações, acesse cursoinglesdo0ao100.com.br para você saber mais informações. E para se inscrever nessa turma, nesse site Curso Inglês do 0 ao 100, no dia 13 teremos o link para matrícula, tá bom? Ou você pode me chamar no Instagram que eu te passo mais orientações. E se você estiver ouvindo isso em 2025, 2028, 2040 aí no futuro, acesse o mesmo site cursoinglesdo0ao100.com.br. Quando você entrar no site, você consegue ver o curso por dentro e você também consegue clicar no botão. Quando as matrículas estão abertas, o botão está disponível. Quando elas estão fechadas, você pode clicar e se inscrever na lista de espera para a próxima turma. Então, de qualquer forma, você será notificado sobre a próxima turma do Inglês do 0 ao 100. Fechou? Vamos começar então, guys, com a terceira fase do nosso estudo, que é o Break It Down. A gente vai ler o texto inteiro agora, aprendendo todas as palavras novas. Vamos lá! Chinese smartphone maker Realme introduced a new smartphone. Olha aqui o primeiro uso do passado. Agora a gente tem os verbos no passado também, hein? Então, a empresa chinesa de smartphone Realme, esse maker é a empresa que faz celular, tá? Esse sufixo ER aqui do inglês, vocês repararam que ele geralmente é usado para criar uma profissão, né? Então, por exemplo, o verbo é dirigir, drive. Quem dirige é o motorista, né? Que seria o driver. Então é como se em inglês fosse alguma coisa assim, dirigir e driver é o dirigidor, alguma coisa assim, né? Então, driver é o motorista. Dance é dançar. Dancer é o dançarino, né? O que mais? Nós temos aqui o make, fazer. Maker é o fazedor, é quem faz tal coisa. Então, esse sufixo, esse finalzinho ER, para profissões, geralmente significa que a pessoa faz a ação da coisa, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem pessoas que influenciam online, que são os influencers, né? Então, esse R é bastante usado nesse sentido. Então, a empresa Realme, que é fazedora ou que faz smartphones chineses, introduce é o que a gente chama de false friend, ou falso cognato em inglês. O que é um falso cognato? Parece uma palavra, mas na verdade é outra. Introduce parece a palavra introduzir, e de certa forma é introduzir, mas é mais apresentar, né? Então, they introduced, eles apresentaram o novo smartphone. The company says that it is possible to charge the phone fully in just 9 minutes. A empresa diz que é possível carregar. Para quem chegou depois, vocês não viram, mas nós já aprendemos essa palavra aqui, ó, charge. Charge, que é carregar.
Dá para carregar o telefone fully. Aqui nós temos outro sufixo importante do inglês. Nós falamos do sufixo ER, usado para criar profissões, né? Vou deixar assim, depois eu arrumo. Nós temos agora o sufixo LY, que significa mente, mas não mente de mind, não é mente de mental, e nem mente de mentira, é mente de sufixo, é o sufixo mente. Então, por exemplo, se eu falo happy, happy é feliz. Se eu coloco LY no final, fica happily, que é felizmente. Sad, triste, sad com LY no final fica sadly, que é tristemente. Embora não exista tristemente em português, né? O que mais? Nós temos month, mensal, monthly, mensalmente. E assim por diante, tá? Nesse caso, a palavra em questão é full, que significa cheio. Fully, então vai ser cheiamente. Só que como não existe a mente em português, o mais equivalente é totalmente. Right? Beleza? Então, consegue carregar o telefone totalmente em apenas 9 minutos. The GT3 phone has a special battery, which could be the world's fastest charging battery. O GT3, o telefone GT3, tem uma bateria especial. Which é uma palavra muito legal. Pode significar qual, pode significar o quê. Esse aqui a gente vai traduzir o which como o qual, no qual, tá? Então, tem uma bateria especial, a qual could é o passado de can, tá? A gente viu aqui em cima que can é poder, pode, o could é o passado dele, é poderia, podia, right? Então, que poderia ser the world's fastest charging battery, a bateria que carrega mais rápido no mundo. Sem dúvidas, né, guys? O nosso celular carrega aqui 1 hora, 1 hora e pouco. You only need 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. Você precisa apenas de 80%, quer dizer, 80 segundos para carregar o fone para 20% da sua capacidade. When you charge the phone for just 30 seconds, quando você carrega o telefone por apenas 30 segundos, you can make a 2-hour call. Você consegue fazer uma ligação de 2 horas. Aqui um adendo gramatical. Gramática é importante, guys. É importante vocês saberem de alguns aspectos da gramática para vocês ficarem ligeiros. E aí vocês reparam que, por exemplo, como a gente fala carregamento de 2 horas com esse S, né? Mas você repara que aqui não tem horas, tem só hour, né? 2-hour call. Isso aqui é o que a gente chama de adjetivo composto em inglês, né? E geralmente quando você vai dar uma característica assim, eu quero falar assim, um menino de 9 anos. Eu vou falar a 9-year-old boy. O menino de 9 anos. Estranho, né? Não precisa falar assim, você pode falar normal, tá? Só que às vezes em texto escrito você vai encontrar dessa forma aqui com adjetivo e um composto. Aqui nós temos o 2-hour journey, por exemplo, jornada de 2 horas. Nesse caso vai ser a 2-hour call, uma ligação de 2 horas. Vocês vão reparar que não tem um S aqui, não é erro do site. É de fato um jeito como se constrói algumas frases gramaticalmente. Então tá, você consegue fazer uma ligação de 2 horas, listen to music for 3, ouvir música por 3 horas, and a half hours of watch one TV episode. E meia hora para você assistir episódios de TV, de séries e tal. The battery has also very high durability. A bateria também, já vimos aqui, ó, has e also, também pode, né? Também tem very high durability. Durability é uma palavra difícil, mas parece com português. Ela é cognata, né? Ela parece com durabilidade do português. Durability. Então, não precisamos nem anotar. The company says that after 1,600 charge cycles, a empresa fala que depois de 1.600 ciclos de carregamento, the battery still keeps 80% capacity. A bateria ainda mantém 80% de sua capacidade. According to Realme, essa expressão é maravilhosa. According to, galera, significa de acordo com. De acordo com, tá bom? Isso aqui é bastante usado, muito usado no inglês para expressar ideias. According to, tá bom? Instagram, vocês estão vendo aí? According to. Fechou? Legal. Então, ó, according to Realme, de acordo com a Realme, GT3 has a special design and new features.
O GT3 tem um novo design e novas características. Which, o qual, lembra que nós vimos aqui, ó, o qual will change the world of smartphones. Nós temos esse will aqui, ele entra numa categoria chamada verbos modais. E o will, ele não tem por si só uma tradução, mas ele vai levar o verbo para o futuro. Leva o verbo para o futuro. Isso aqui, para quem já sabe, não é novidade, mas para quem não sabe, é transformador, beleza? Então, se eu falo, por exemplo, I eat pasta, eu como massa, right? Como massa. Quando você quer passar isso para o futuro, basta você colocar will antes. I will eat pasta, como vira comerei. Eu comerei massa. I dance salsa. Eu danço salsa. Se você quer falar eu dançarei salsa, I will dance salsa. Tá bom? Will leva o verbo para o futuro. Então, ó, which will change the world of smartphones. O que irá mudar ou mudará o mundo dos smartphones. Top, legal, né? Beleza, galera. Comenta aqui nos comentários agora quais foram as palavras novas para vocês desse level 2 enquanto eu faço nossa revisão. Vamos lá? Let's go. Chinese smartphone maker Realme introduced a new smartphone. A empresa chinesa de smartphone Realme apresentou um novo smartphone. The company says that it's possible to charge the phone fully in just 9 minutes. A empresa diz que é possível carregar o telefone totalmente em apenas 9 minutos. The GT3 phone has a special battery, which could be the world's fastest charging battery. O fone GT3 tem uma bateria especial que poderia ser a que carrega celulares mais rápido do mundo. You only need 80 seconds to charge the phone to 20%. É muito louco isso, né, guys? 80 segundos para 20%. Você precisa de apenas 80 segundos para carregar o telefone em 20% de capacidade. When you charge the phone for just 30 seconds, you can make a 2-hour call, listen to music for 3, and a half hours of watch one TV episode. Quando você carrega o telefone por apenas 30 segundos, você consegue fazer uma ligação de 2 horas, ouvir música por 3 e meia hora de assistir um episódio de TV. The battery has also very high durability. A bateria também tem uma durabilidade muito alta. The company says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. A empresa diz que depois de 1.600 ciclos de carregamento, a bateria ainda consegue manter 80% de sua capacidade. According to Realme, GT3 has a special design and new features, which will change the world of smartphone. De acordo com a Realme, a GT3 tem um design especial e novas características que vão mudar o mundo dos smartphones. Legal, né, guys? Muito bem, para terminar, eu vou colocar o áudio mais uma vez do Level 2. Ficou faltando a parte ativa do estudo, a parte que vocês fariam a escrita e a fala, mas isso a gente vê na próxima aula, tá bom? Vamos ouvir novamente o Level 2, prestem muita atenção, vamos lá. Chinese smartphone maker Realme introduced a new smartphone. The company says that it is possible to charge the phone fully in just 9 minutes. The GT3 phone has a special battery, which could be the world's fastest charging battery. You only need 80 seconds to charge the phone to 20% capacity. When you charge the phone for just 30 seconds, you can make a 2-hour call, listen to music for 3.5 hours, or watch one TV episode. The battery has also very high durability. The company says that after 1,600 charge cycles, the battery still keeps 80% capacity. According to Realme, GT3 has a special design and new features, which will change the world of smartphones. Guys, a live foi encerrada nesse momento lá no YouTube, mas continuaremos por aqui fazendo o Level 3, tá bom? Vamos começar então ouvindo o Level 3, para que vocês peguem o que está dizendo aí. Lembrando que o Level 3 é muito mais difícil, é muito mais legal nesse caso, beleza? Vamos lá então, let's go. Chinese smartphone maker Realme unveiled a smartphone that, it says, can be fully charged in just over 9 minutes.
The company has expanded its flagship GT smartphone lineup with the launch of GT3 with 240W fast charging technology. The company said that it only takes 80 seconds to charge the smartphone to 20% capacity, which could make it the world's fastest charging smartphone. 30 seconds of charge can get the user a 2-hour 5G call, 3.5 hours of music, 40 minutes of video streaming, 25 minutes of gaming or a TV episode. Realme also claims that the phone has an ultra-durable battery that retains 80% capacity even after 1,600 charge cycles. The company said that with its powerful features and design, the GT3 will set a new benchmark in the smartphone industry and deliver exceptional experience to its users. Bom, vamos lá então para o terceiro level. A gente vai ler agora pegando as palavras. Lembrando que as palavras estarão aqui na descrição, tá bom? Então você pode acompanhar. Vamos lá. Chinese smartphone maker Realme unveiled a smartphone that it says can be fully charged in just over 9 minutes. Então aqui nós temos Chinese smartphone maker. Make é o verbo fazer, maker é quem faz. A gente pode chamar de fabricadora de celular. O que a iPhone faz? A iPhone é uma fábrica de celular. A gente pode chamar de empresa de celular, que funciona melhor. Mas a ideia aqui é de que eles fabricam, né? Então a empresa de smartphone chinês Realme unveiled. Veil é véu. Unveil é tirar o véu. Então, quando você unveiled something, você revela alguma coisa. Então, they unveiled a smartphone that eles revelaram, eles lançaram o smartphone que it says, que é o verbo say mais uma vez, sendo usado na terceira pessoa. It says, diz, can be fully charged, pode ser inteiramente carregado. Nós temos aqui o full, que significa todo. Fully é inteiramente ou totalmente carregado, charged, in just over 9 minutes, em apenas um pouquinho mais de 9 minutos. The company has expanded its flagship GT smartphone lineup with the launch of GT3 with 240W fast charging technology. Então, the company has expanded. A empresa expandiu. Por que tem esse has aí, teacher? Verifica no episódio que fizemos sobre present perfect. É um present perfect aqui, tá? The company has expanded. A empresa expandiu. E aí temos essa palavra aqui, flagship. Flagship significa carro-chefe, o principal produto. Flagship. Literalmente a bandeira do navio, né? A bandeira do navio é o que mostra... é o principal ali, né? Então, é o carro-chefe. Então, expandiu its flagship GT smartphone lineup. Lineup é a linha de celulares GT. With the launch. Launch se escreve quase como almoço, só que antes do U tem um A. Então, L-U-N-C-H, lunch. L-A-U-N-C-H, launch. Lançamento. Of GT3, do GT3, with 200W fast charging technology, com uma tecnologia de carregamento rápido, fast charging technology, de 240 watts. É watt? Esse W aqui eu não sei o que é, viu? Vocês que são da área de tecnologia me digam aí, beleza? A empresa disse, the company said, that it only takes. Aqui nós temos a expressão it takes. It mais o takes passa a ideia de que leva, demora. Então, por exemplo... me leva 1 hora para chegar ao trabalho. It takes me 1 hour to get to work. Então, the company said that it takes only 80 seconds, que leva apenas 80 segundos, to charge the smartphone to 20% capacity. Para carregar o smartphone para 20% de sua capacidade. Which could make it, o que poderia fazê-lo, the world's fastest charging smartphone. O smartphone... com o carregamento mais rápido do mundo. 30 seconds of charge can get the user a 2-hour 5G call. 30 segundos de carregamento pode get the user, é dar ao usuário, é conseguir ao usuário a 2-hour 5G call. Uma ligação de 2 horas no 5G. 3.5 hours of music.
3 horas e meia de música, 40 minutes of video streaming, 40 minutos de streaming de vídeo, 25 minutes of gaming, 25 minutos de jogos de game. Jogos de game é boa, né? 25 minutos de jogos. Or a TV episode, ou um episódio de TV. Realme also claims that the phone has an ultra-durable battery that retains 80% capacity even after 1,600 charge cycles. A empresa Realme também diz, aqui nós temos a palavra claim, que parece clamar, né? Mas significa alegar. The company claims. A empresa alega that the phone has, que o fone tem, an ultra durable battery. Uma bateria ultra durável. That retains 80% capacity, que retém 80% de sua capacidade, even after 1,600 charge cycles. Mesmo depois de 1.600 ciclos de carregamento. The company said that with its power features and design, the GT3 will set a new benchmark in the smartphone industry and deliver an exceptional experience to its users. The company said that, a empresa disse que, with its powerful features and design, com seu design, e feature é o seguinte, você já deve ter visto a palavra feature quando um artista encontra outro, sabe? Beyoncé feat. Ed Sheeran. Mas não é esse feature nesse caso. Feature significa característica, qualidade. Com seu design e qualidades poderosos, with its powerful feature and design, the GT3, o GT3, will set a new benchmark. Set something. Quando você seta algo, em português inclusive se usa em algumas indústrias o setar, né? Will set a new benchmark. Ele vai estabelecer, ele vai fazer. Vamos traduzir o set aqui como estabelecer. Will set a new benchmark. Benchmark é uma palavra que é bastante usada com seu próprio nome em inglês, aqui em português também. Mas há uma tradução. Benchmark é marco, né? Marco, ou padrão. Um padrão da categoria. That's a benchmark. So it's a benchmark in the smartphone industry. É um marco na indústria do smartphone and deliver an exceptional experience to its users. Entrega uma experiência excepcional para os seus usuários. Interesting, right? Muito bem, galera. Agora eu vou fazer uma revisão aqui do que nós lemos nesse Level 3 para vocês relembrarem algumas palavras. Let's go. Chinese smartphone maker Realme, a empresa de smartphone chinês Realme, unveiled a smartphone, revelou ou mostrou um smartphone that it says can be fully charged in just only 9 minutes. Que, eles dizem, pode ser totalmente carregado em apenas 9 minutos. The company has expanded its flagship GT smartphone lineup. A empresa expandiu o seu carro-chefe, a linha de smartphones GT, with the launch of GT3. GT3. Difícil falar GT3, guys. Porque tem o G, tem o G, aí tem o T e depois o 3. É que eu edito, né? Mas eu engasguei algumas vezes para falar isso aqui. Vamos de novo. With the launch of GT3 with 200W fast charging technology. Com o lançamento do GT3 com 240W de tecnologia de carregamento rápido. The company said that it only takes 80 seconds to charge the smartphone to 20% capacity. A empresa disse que leva apenas 80 segundos para carregar o smartphone para 20% de sua capacidade, which could make it the world's fastest charging smartphone, o que poderia fazê-lo o smartphone de carregamento rápido mais rápido do mundo. 30 seconds of charge can get the user a 2-hour 5G call. 30 segundos de carregamento podem dar ao usuário uma ligação de 5G por 2 horas. 3.5 hours of music. 3 horas e meia de música. 40 minutes of video streaming. 40 minutos de streaming de vídeo. 25 minutes of gaming. 25 minutos de game.
or a TV episode, ou um episódio de TV. Realme also claims that the phone has an ultra-durable battery. A Realme também alega que o telefone tem uma bateria de ultra duração, ultra durável, that retains 80% capacity even after 1,600 charge cycles, que mantém 80% da sua capacidade, mesmo depois de 1.600 ciclos de carregamento. The company said that with its powerful features and design, a empresa diz que com seu design e características poderosos, the GT3 will set a new benchmark in the smartphone industry. O GT3 vai estabelecer um novo marco, um padrão de qualidade aí na indústria de celulares e smartphones. And deliver an exceptional experience to its user. Entregar uma experiência excepcional para os seus usuários. Chinese smartphone maker Realme unveiled a smartphone that, it says, can be fully charged in just over 9 minutes. The company has expanded its flagship GT smartphone lineup with the launch of GT3 with 240W fast charging technology. The company said that it only takes 80 seconds to charge the smartphone to 20% capacity, which could make it the world's fastest charging smartphone. 30 seconds of charge can get the user a 2-hour 5G call, 3.5 hours of music, 40 minutes of video streaming, 25 minutes of gaming or a TV episode. Realme also claims that the phone has an ultra-durable battery that retains 80% capacity even after 1,600 charge cycles. The company said that with its powerful features and design, the GT3 will set a new benchmark in the smartphone industry and deliver exceptional experience to its users. Agora, galera, é hora de levar essa aula para o outro nível. Isso aí você vai fazer em casa. Você vai fazer o seu autoestudo para que você pegue este conteúdo passado aqui e leve ele para o seu cotidiano do inglês, para que você de fato aprenda frases e estruturas que temos nesse texto. Então, existe um passo a passo de como estudar com News in Levels. A gente já passou mais ou menos aqui durante as aulas. Eu vou fazer uma aula especificamente só ensinando o método, tá? Mas resumindo, vamos repassar como que é o estudo. Você vai ouvir ao áudio lendo o texto. Você vai primeiramente ouvir ao áudio e ouvir apenas, somente. Pode repetir essa matéria, não tem problema. Depois você vai ouvir ao áudio lendo o texto. Depois você vai traduzir 100% do texto em inglês, entender todas as palavras. Depois você vai ouvir novamente para ver a sua compreensão agora da segunda vez. E aí falta você fazer as partes ativas do estudo, que é o quê? Você vai escrever o texto nas suas próprias palavras. Agora que você já entendeu do que o texto se trata, você consegue contá-lo usando suas próprias palavras. Então você vai falar que existe uma empresa chamada Realme na China, que ela criou um celular que eles alegam que é o celular mais rápido do mundo. Ele, em termos de carregamento, ele pode ser carregado em apenas 80 segundos, ele consegue ser carregado até 20%, e com 20% você consegue ver fazer uma ligação de 2 horas, ver filmes por meia hora. Então, basicamente, você vai contar as notícias com suas próprias palavras, tá bom? Você pode vir aqui no site inglês do Zero Podcast e comentar lá com o seu texto. Cria o texto usando suas próprias palavras, tá? E depois, por último, a ideia é você contar em forma verbal isso daí para alguém. Beleza? Teacher, mas qual level que eu uso para fazer o resumo, para fazer o texto e tal? Você vai fazer os passos iniciais nos 3 levels e aí você vai escrever o texto nas suas próprias palavras, independente do level, simplesmente usando as informações que você aprendeu na notícia, e depois você vai contar em inglês a notícia para alguém. Pode ser um amigo, alguém que fala inglês, alguém que estuda inglês, pode mandar... enfim, eu ia falar que você poderia mandar no Instagram, mas se todo mundo começar a mandar, eu não vou conseguir ouvir todo mundo, porque tem muita gente por lá. Mas encontra alguém de confiança e manda, tá? Faz toda a diferença. Todo mundo que aplicou esse estudo aqui, de fato, seriamente, que eu recomendei, aprendeu bastante. Então, vá por mim que isso funciona muito. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço demais a sua presença mais uma vez no podcast. Estamos de volta. Fico muito feliz em voltar.
Me conta aí que tipo de episódio você quer ouvir daqui pra frente. Temos várias ideias, mas temos várias ideias que surgiram de vocês aqui no podcast. Então pode ser que vocês deem outra boa ideia e a gente saiba o que fazer daqui pra frente, tá bom? Agradeço a companhia, obrigado por ouvirem. Não se esqueça que temos nosso curso completo. Caso você queira saber mais, esteja interessado, acesse cursoinglesdo0100.com.br. Bati no microfone aqui, me desculpa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por ouvir. Vejo vocês no episódio. See you guys e bye!